Olá, pessoal. Temos aqui uma pergunta. Qual o melhor momento para comprar o Tesouro Renda Mais? Eu penso que o Tesouro Renda Mais é um título para aportar sempre, todo o mês, porque ele sofre uma marcação a mercado muito mais forte. Por exemplo, se você pegar o Renda Mais 35 e comparar com o IPCA principal 35, você vai ver que a oscilação de preço do Renda Mais 35 é muito maior do que a do IPCA principal de mesma data. Por quê? Porque essa data do nome, no caso do IPCA principal, é quando ele acaba. E no caso do Renda Mais é quando ele começa. Ou seja, você tem ainda 20 anos pela frente de prestações a vencer, né, que você recebe, que vão estar oscilando na marcação do mercado. Mas quando você recebe ela acumuladinha com taxa, com inflação mais taxa, né? Então, como é um título que oscila muito em termos de preço, fica extremamente difícil você querer acertar alguma coisa, né? Então, o melhor é fazer aquele dollar average cost, ou seja, você compra sempre, sempre. Todo mês você compra, sempre, 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 até que o papel seja retirado do rol, até que ele comece a pagar, que é a promessa do tesouro. As regras para os demais tesouros e PCAs podem ser usadas. Por exemplo, se você compra mais com taxa acima de 6%, com taxa abaixo de 4% você não compra. Esse tipo de coisa daria para fazer também. Muito embora, no caso do Renda Mais, mesmo com taxas baixas, eu acho que o aporte deve continuar porque você está ganhando no tempo. E o tempo é muito importante no Renda Mais, porque a ideia, né, do Renda Mais é o acúmulo. É o acúmulo e depois o proveito, né? Então, quanto mais tempo de acúmulo, tanto melhor. E um jeito de driblar um pouco essa marcação de mercado forte que ele tem é aportar sempre, todo mês, independentemente da taxa. Eu penso que essa é a melhor forma de investir no Renda Mais, tá? O que não exclui a aportar um pouco mais ou de repente até fazer alguma realocação na carteira quando ele supera os 6%. Bom, boa tarde, Natan. Sempre assisto aos seus vídeos, os quais considero muito elucidativos. Muito obrigado. Você poderia ilustrar ou comentar um cenário com as NTNBs longas acima de 7 ou 8%, analisando o IPCA 24 no período completo? É possível observar alguns momentos onde isso aconteceu. Com o atual cenário e as perspectivas, essa hipótese não deveria ser descartada. Também acho que não, embora eu avalie essa possibilidade como bastante pequena, tá? Mas é possível sim. Quando que aconteceu que chama muito a atenção, pessoal? Isso dá para ver nos gráficos lá do Tesouro. É na época do subprime, por exemplo. E na primeira metade, aliás, na segunda metade da primeira década dos anos 2000. Ali as taxas eram muito altas, pessoal. Nós tínhamos algumas características, nós tínhamos reservas cambiais muito pequenas. As taxas, elas frequentemente era comum serem acima de 6%. Entre, por exemplo, 2013 e 2010. Era muito comum, muito, muito comum, tá? Até 8%, 9% também, 8,8%, né, como o IPCA 24 já teve, que o nosso inscrito ali citou. Então, era outra época, né? Era uma época de a crise do subprime foi o principal gatilho para isso, mas eu vejo também a, a inexistência das reservas cambiais robustas do Brasil. Deixavam o Brasil muito vulnerável a oscilações de dólar e tal, e aí o país como um todo ficava com a sua moeda bastante insegura, né? Quanto até a ataques especulativos. Depois que as reservas
cambiais ficaram robustas, a gente só teve taxas perto de 8 quando nós tivemos, por exemplo, o impeachment da Dilma Rousseff, né, na ocasião do impeachment. Depois disso, as taxas na casa dos 6 passaram a ser coisa rara. Então, e aí eu destaco para vocês o evento da reforma da Previdência, que também foi uma coisa que baixou demais as taxas. Então, assim, não está livre de acontecer outro subprime no mundo. É para vocês verem também que não é de hoje, né? Que os ativos brasileiros têm uma importante parcela do seu preço devido ao mercado internacional, né? A crise do subprime foi um exemplo típico disso, né? Derreteu, o mundo inteiro derreteu. Então, quer dizer, não está livre de acontecerem outros subprimes, mas eu acredito que o Brasil ele tem que estar bem preparado, ele tem que estar bem preparado com reservas cambiais fortes, com balança comercial favorável, com medidas fiscais positivas, né, e com a previdência em dia, né? Já está se falando que o Brasil precisará bem rápido de outra reforma da previdência, mais intensa do que aquela que aconteceu em 2019. Então vamos aguardar para ver, né, pessoal? Mas esse cenário aqui, quem tem o IPCA mais 6 não vai se tornar ruim de uma hora para outra, né? Ah, o título subiu para IPCA mais 7, IPCA mais 8. Bom, vamos continuar aportando, vamos melhorar a nossa taxa média, mas tudo que é dito sobre o IPCA mais 6 continua valendo, pessoal, continua valendo. E aí eu diria mais o seguinte: num cenário com a renda fixa pagando IPCA mais 7 ou IPCA mais 8, a renda variável vai lá pro pé, né? Vai derreter demais. Vai ter oportunidade lá também para quem tiver dinheiro e paciência, né? Assim como você pode pegar os momentos de crise intensa, 2002, por exemplo, um ano de bolsa derretida, 2008, outro momento em que a bolsa derreteu, 2015, 16, né? Momentos em que as taxas dos títulos públicos estão muito altas, a renda fixa fica atrativa demais, a renda variável derrete e a gente acaba tendo oportunidades, muitas vezes, nas duas frentes, né, de investimento, na fixa e na variável. Só queria dar um aporte, como é que é, uma chamada de atenção também que a gente pode assistir um derretimento da bolsa se os IPCAs forem a IPCA mais 7 ou mais 8 num futuro indeterminado aí. Isso pode acontecer, né? E aí você vai sempre ter que ter uma boa alocação em renda fixa para se proteger de toda essa oscilação. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.